Capítulo 42 – O Rio Senegal. Se não tivéssemos tido a precaução de nos aliviarmos ontem à noite, comentou o doutor, estaríamos agora perdidos sem remédio. É o resultado de se fazerem as coisas a tempo, replicou Joe. Acabamos salvando-nos e não há nada mais natural. Ainda não estamos fora de perigo, volveu Ferguson. Que receia mais? Perguntou Dick. O Vitória não pode descer sem sua licença. E se descesse? Se descesse, Dick? Olhe! Acabavam de passar a orla da floresta e os viajantes puderam avistar cerca de 30 cavaleiros de largas calças e albornozes ondeantes. Estavam todos armados, uns com lanças e outros com longos mosquetes, seguindo ao ligeiro galope dos seus cavalos fogosos na esteira do Vitória, que avançava em marcha moderada. Ao verem os viajantes, soltaram gritos selvagens, brandindo raivosamente as armas. A cólera e as ameaças transpareciam nos rostos morenos, tornados mais ferozes por uma barbicha rala, mais eriçada, e atravessavam sem dificuldades as planuras e brandos declives que descem para o Senegal. São realmente os ferozes talibãs, tornou o doutor. Antes queria estar em plena floresta, no meio de um círculo de feras, do que cair nas mãos desses bandidos. Não parecem muito tratáveis. Interveio Kennedy, são uns latagões de causar respeito. Felizmente essas feras não voam, observou Joe. Sempre há alguma coisa. Vejam, tornou Ferguson, aldeias em ruínas, cabanas incendiadas. Tudo isso é obra deles. Enfim, não nos podem alcançar, teimou Kennedy, e se conseguirmos meter o rio de permeio estaremos em segurança, com efeito, Dick, mas para isso é indispensável não cairmos, respondeu o doutor, lançando os olhos ao barômetro. De qualquer modo, Joe, volveu Kennedy, não será mal irmos preparando as nossas armas. Não há dúvida, Sr. Dick, e agora aparece a vantagem de as não termos jogado fora no caminho. Ah! Minha carabina! Bradou o caçador, espero nunca me separar de ti. E Kennedy pôs-se a carregá-la com todo amor. Tinha ainda pólvora e balas em quantidade suficiente. A que altura estamos? Perguntou ele a Ferguson. Mais ou menos a 250 metros, mas já não temos a faculdade de procurar correntes favoráveis, subindo ou descendo. Estamos à mercê do balão. É pena, volveu Kennedy. O vento é bem fraco, e se encontrássemos um furacão igual ao de dias passados, há muito esses bandidos nos teriam perdido de vista. Os malditos nos vêm seguindo facilmente a pequeno trote, disse Joe. Como se fosse num passeio. Se o estivesse ao meu alcance, havia de divertir-me a desmontá-los um após outro, acrescentou o caçador. Que está dizendo? Exclamou Ferguson. Nesse caso também nós ficaríamos ao alcance deles e o nosso Vitória seria alvo excelente para as balas dos seus compridos mosquetes. E se conseguissem vará-lo, bem pode calcular a nossa situação. A perseguição dos talibãs continuou toda a manhã. Pelas 11 horas, os viajantes mal tinham feito 30 quilômetros para o oeste. O doutor espreitava as menores nuvens no horizonte, temendo sempre mudança atmosférica. Se fosse repelido para o Níger, que seria dele? Por outro lado, verificava que o balão tendia a baixar assustadoramente. Depois da saída já haviam perdido mais de 100 metros, e o Senegal devia de estar 25 quilômetros. Na velocidade em que iam, precisavam ainda de 3 longas horas de viagem. Naquele momento, novo alarido chamou-lhe a atenção. Os talibãs apressavam-se, esporeando os cavalos. O doutor consultou o barômetro e percebeu a causa daquela agitação. Estamos descendo? Perguntou Kennedy. Estamos, respondeu Ferguson. Diabo! Pensou Joe. Um quarto de hora depois, a barca não estava a mais de 50 metros do solo, mas o vento soprava com mais força. Os talibãs fustigaram os cavalos e não demorou que uma descarga de mosquetes explodisse nos ares. Ainda estão muito longe, idiotas! Gritou Joe. Mas acho bom ir mantendo esses patifes à distância. E visando um dos mais avançados cavaleiros, disparou. O talibã rolou no chão, os companheiros estacaram e o Vitória pede adiantar-se. São prudentes, notou Kennedy.
Por que estão certos de apanhar-nos? Volveu o doutor, e vão consegui-lo se continuarmos a descer. Precisamos absolutamente subir. Que mais havemos de jogar fora? Perguntou Joe. Tudo o que resta de carne em conserva. São mais 15 quilos de que nos desembaraçamos. Pronto, senhor. Disse Joe, obedecendo às ordens do amo. A barquinha, que quase raspava o chão, elevou-se em meio aos gritos dos talibãs, mas daí a meia hora o balão tornava a descer velozmente com o gás escapando pelos poros do invólucro. A barca não tardou a tocar no chão. Os negros ao radi correram, mas, como sempre acontece em casos desses, o Vitória mal tocou em terra, deu um pulo e foi cair outra vez 2 quilômetros adiante. Não conseguiremos escapar, disse Kennedy furioso. Lance fora a reserva de aguardente, Joe gritou o doutor, os instrumentos e tudo quanto representa algum peso, até a âncora, visto que assim é preciso. Joe arrancou os barômetros e os termômetros, mas isso era pouco, e o balão, que subira um momento, logo voltou a cair. Os talibãs voavam-lhe no encalço, não distantes mais de 200 passos. Jogue fora as espingardas! Gritou o doutor. Não pelo menos antes de as ter descarregado, respondeu o caçador. E 4 tiros sucessivos fenderam a massa dos cavaleiros, onde 4 talibãs tombaram em meio aos gritos frenéticos do bando. O Vitória tornou a erguer-se. Dava saltos enormes como imensa bala elástica ricocheteando no chão, singular espetáculo daqueles desventurados tentando fugir em gigantescas passadas e que, à maneira de Anteu, pareciam readquirir novas forças cada vez que tocavam terral, mas uma tal situação não podia prolongar-se. Era quase meio-dia. O Vitória esgotava-se, esvaziava-se, adelgaçava-se, o invólucro ia se tornando flácido e flutuante, as pregas do tafetá já se esfregavam umas nas outras. O céu abandona-nos, disse Kennedy. Joe não respondeu, observando o amo. Não volveu este. Temos ainda 75 quilos a jogar fora. O quê? Perguntou Kennedy, julgando que o doutor enlouquecera. A barca, respondeu este. Agarremo-nos à rede. Podemos pendurar-nos nas malhas e alcançar o rio. Depressa, depressa! E aqueles homens corajosos não hesitaram em tentar semelhante meio de salvação, seguraram-se às malhas da rede, como ensinara o doutor, e Joe, aguentando-se com uma só mão, cortou as cordas da barquinha, a qual tombou no justo momento em que o herói ia definitivamente abater-se. Urra! Urra! Gritou ele, enquanto o balão deslastrado subia 100 metros no ar. Os talibãs fustigavam cada vez mais os cavalos, correndo em desfilada, mas o Vitória, achando o vento mais ativo, ultrapassou-os de muito e rompeu em direção a uma colina que barrava o horizonte a oeste. Foi uma circunstância favorável para os viajantes, que puderam transpô-la enquanto a horda de Aoadjis era forçada a contornar pelo norte o derradeiro obstáculo. Os 3 amigos mantinham-se agarrados à rede, que haviam conseguido amarrar por baixo e formava agora uma espécie de bolsa flutuante. Bruscamente, uma vez transposta a colina, o doutor gritou: o rio! O rio! O Senegal! Com efeito, 4 quilômetros adiante, rolava extensa massa de água. A margem oposta, baixa e fértil, oferecia retiro seguro e ponto favorável para operar a descida. Mais um quarto de hora, acrescentou Ferguson, e estaremos salvos. Mas não havia de ser assim. O balão vazio caía pouco a pouco em terreno quase inteiramente desprovido de vegetação, eram grandes declives e planos pedregosos. Apenas algumas moitas e erva densa e ressequida pelos ardores do sol. Várias vezes o Vitória tocou o chão e ergueu-se. Seus pulos diminuíam de altura e extensão. Por fim, prendeu-se pela parte de cima da rede aos ramos de um baobá, única árvore isolada em meio àquela região desértica. É o fim, disse o caçador. E a 100 passos do rio. Lamentou Joe. Os 3 infelizes desceram e o doutor arrastou os 2 companheiros para o Senegal. Naquele ponto o rio fazia ouvir mugido prolongado, e, ao chegar à margem, Ferguson reconheceu as quedas de Goinal. Nenhum barco no rio, nenhum ser animado. Numa largura de 700 metros o Senegal precipitava-se de altura de 50, com ruído ensurdecedor.
Corria de leste para oeste, e a linha de rochedos que lhe barrava o curso estendia-se de norte para sul. No meio da queda erguiam-se penedos de forma estranha, como imensos animais antediluvianos petrificados no meio das águas. A impossibilidade de atravessar aquele abismo era evidente. Kennedy não pôde conter um gesto de desespero, mas o Dr. Ferguson, com um tom de audácia na voz, gritou: "Nem tudo está perdido." "Eu bem sabia," respondeu Joe, com aquela confiança no amo que jamais o abandonava. A vista daquela erva ressequida inspirara ao doutor ousada ideia, que era a única esperança de salvação. Arrastou outra vez os companheiros para o invólucro do aeróstato. "Temos pelo menos 1 hora de avanço sobre aqueles bandidos", disse ele, "portanto, amigos, não podemos perder tempo. Apanhem grande quantidade de ramos secos, necessito de pelo menos 50 quilos dela." "Não tenho mais gás?" "Pois bem, atravessarei o rio com ar quente." "Ah! Meu valente Samuel!" exclamou Kennedy, "você é verdadeiramente um grande homem." Joe e Kennedy lançaram-se ao trabalho e em breve um monte enorme foi empilhado junto ao baobá. Enquanto isso o doutor aumentara o orifício do aeróstato, cortando na sua parte inferior, tendo cuidado prévio de fazer sair pela válvula tudo o que lá restava de hidrogênio. Em seguida, amontoou certa quantidade de galhos secos sob o invólucro e pôs-lhe fogo. Pouco tempo se necessita para encher um balão com ar quente. Uma temperatura de 100 graus centígrados basta para reduzir de metade o peso de ar que ele encerra, rarificando. O Vitória começou assim a retomar notoriamente a sua forma arredondada. Não faltavam ramos, o lume ativava-se pelos cuidados do doutor e o aeróstato crescia. Olhos vistos. Era então 1 hora menos um quarto. Naquele momento, 4 quilômetros ao norte surgiu o bando dos talibãs cujos gritos se ouviam, bem como o galope dos cavalos lançados a toda a brida. "Dentro de 20 minutos estarão aqui", disse Kennedy. "Lenha! Lenha, Joe! Daqui a 10 minutos estaremos em pleno ar." "Pronto, meu amo." O Vitória estava com 2/3 do seu volume. "Amigos, agarremo-nos outra vez à rede." "Cá estamos," respondeu o caçador. Ao fim de 10 minutos, algumas sacudidelas do balão indicaram a sua tendência para subir. Os talibãs aproximavam-se, vinham apenas a 500 passos. "Segurem-se bem!" gritou Ferguson. "Não tenha receio, meu amo. Não tenha receio." E com o pé o doutor empurrou para a fogueira novo monte de galhos. O balão, completamente dilatado pelo aumento de temperatura, elevou-se raspando pela ramaria do baobá. "A caminho!" bradou Joe. Respondeu-lhe descarga de mosquetes, uma bala florou-lhe mesmo o ombro. Mas Kennedy, inclinando-se e disparando a sua carabina, jogou por terra mais um inimigo. Gritos de ódio impossíveis de descrever acolheram a fuga do aeróstato, que subiu a cerca de 250 metros. Um vento rápido apanhou-o, forçando algumas inquietadoras oscilações, enquanto o intrépido doutor e seus companheiros contemplavam o abismo das cataratas que se lhes abria sob os olhos. 10 minutos depois, sem haverem trocado uma palavra, os valentes aeronautas desciam lentamente para outra margem do rio. Ali, surpreendido, maravilhado, espantado, via-se um grupo de 10 homens, envergando o uniforme francês. Imagine-se a admiração deles quando viram o balão erguer-se na margem direita do rio. Não estavam longe de acreditar em fenômeno celeste. Mas os chefes, um tenente de marinha e um guarda-marinha, conheciam pelos jornais da Europa a audaciosa tentativa do Dr. Ferguson e imediatamente compreenderam o que se passava. O balão, desinflando-se pouco a pouco, caía com os ousados passageiros agarrados à rede e parecia duvidoso que pudessem alcançar a terra. Imediatamente os franceses correram para o rio, recebendo os 3 ingleses nos braços no momento em que o Vitória tombava a alguns metros da margem esquerda do Senegal. "O Dr. Ferguson?" berrou o tenente. Ele mesmo, respondeu pacatamente o doutor e os seus 2 companheiros. Os franceses conduziram os viajantes para além do rio, enquanto o balão, quase vazio, levado por corrente rápida, foi como uma bola imensa precipitar-se, com as águas do Senegal, nas cataratas de Gouina. "Pobre Vitória!" exclamou Joe.
O doutor não pôde conter uma lágrima, abriu os braços e seus dois amigos correram para ele, sob o império de forte emoção.